Software Sul, os clientes, os amigos. E, assim, o que eu gostei, já que você já tirou um peso das minhas costas, quando você colocou que está todo mundo com muitas dúvidas. Sim, estamos todos com muitas dúvidas. E quanto mais a gente trabalha com a LGPD, mais dúvida vem. Por quê? Porque a autoridade nacional ainda está se organizando, nós ainda não temos jurisprudência, então a gente ainda tem que olhar muito lá para o direito europeu, o direito comparado, que a gente chama, o que a Espanha está fazendo, a França, a Inglaterra, e trazer esses modelos, esses exemplos, aquela realidade para o Brasil, que é um outro cenário. Então essa já é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, e tem muitas questões ainda sem respostas. E a gente vai tateando, estudando, adequando várias empresas e descobrindo aí na prática como tentar pegar aquela bola quadrada que caiu no nosso colo, que é a LGPD, e fazer isso mais redondinho possível. Vamos lá, estou à disposição, Daniel. A implementação da LGPD ela foi um pouco conturbada. Tá? Ia entrar em vigor, depois postergou, depois adiou, aí entrou meia LGPD. Afinal, o que está em vigor ou não sobre a LGPD? Bom, você já começou com o pé no peito, porque essa já é uma questão assim que as pessoas confundem muito. Então, pessoal, vocês que estão aqui assistindo, vamos lá. O que aconteceu? Como o Daniel bem falou, a lei foi publicada lá atrás, e aí ficou naquele período que a gente chama de vacância. Nesse período de vacância, já era para as empresas terem se adequado. E a maioria delas assim não fez. Quando chegou em setembro do ano passado, foi aquele desespero, porque ela entrou em vigor de uma hora para outra. De uma hora para outra, para quem não estava acompanhando esse assunto. A gente já estava imaginando que viesse isso, então para a gente não foi surpresa, mas para o grande público brasileiro foi. Como é que está hoje? A lei está em vigor? Sim, ela está em vigor. Tem um artigo da lei, que é lá pelo 51, 52, por ali, que fala das multas, das sanções administrativas, que são aquelas impostas pela autoridade nacional. Esse é o único artigo da lei toda que ainda não está em vigor. Ele vai entrar em vigor em julho desse ano. E nesse artigo tem aquela mal assinada multa de 50 milhões que toca o horror com todo mundo. E eu vou explicar que não é esse o maior problema, não é. Então, assim, aí as pessoas falam, Liliana, se a lei está em vigor, mas as multas não podem ser aplicadas, eu estou de boa. Não, pessoal, o que acontece? Aquelas multas, como eu falei, serão impostas pela autoridade nacional. Mas, como todo o restante da lei está em vigor, já tem muitas empresas recebendo ações civis públicas e, principalmente, demandas judiciais, tanto no Cível como no PROCON, no Juizado Especial, dos titulares dos dados. Quem são esses titulares? Um ex-colaborador, um cliente, que pega e manda um e-mailzinho para vocês, por um WhatsApp. Olha, eu quero saber por onde transitam os meus dados aí dentro da empresa. Se você não apresentar essa resposta, no máximo em 15 dias, essa pessoa pega essa negativa ou essa falta de resposta e vai até o juizado especial, ou vai para o PROCON, ou vai para o Cível, e o juiz acaba te chamando, você não consegue fazer esse relatório em 10 dias, 15 dias, e ele te dá uma multa. Hoje, aqui em Curitiba, como é que tem sido as multas? Numa base de 10 mil por titular. É pouco, é pouco. Mas, se você colocar isso, faça uma conta aí no número de clientes, fornecedores, terceiros, pacientes que você tem, se isso vira moda, é um transtorno e um pega no bolso muito forte. Então, a lei está em vigor, com exceção de um artigo, que é o da multa de 50 milhões, e outras sanções, mas isso não significa que você já não pode ser demandado. Ficou claro, Daniel? Ficou claro. É que assim, esse tipo de situação, ela gera medo. Ela gera dois extremos. Ela gera o pessoal que não está nem aí, não está nem sabendo do que está acontecendo, ou aquele pessoal que está extremamente com medo de multa e tal. Nessa segunda fração, tá, do público,
eu já me deparei com esse tipo de dúvida, que são empresários que falam, então eu não posso mais utilizar dados, tá? Nem dos meus colaboradores, nem dos meus clientes, nem dos meus... Assim, eu sei que é um pouco de exagero, mas qual que é o meio termo? Qual que é a parte real dessa história? Tá certo. É muito comum isso mesmo. Primeiro porque é natural do ser humano, quando vem uma lei nova, alguma mudança de comportamento, a gente reage negativamente. Eu não quero mais. Existe também aquele olhar no sentido de que mais uma lei caiu no colo do empresário e a gente vai ter que pôr a mão no bolso e mais um gasto. Isso tudo é real, é fato. Não é que a lei veio para proibir a utilização dos dados. Isso eu escuto todo dia também, Daniel. As pessoas falam, meu Deus, então eu não posso mais. O que eu faço? Vou ter que deletar tudo, eu vivo disso. A gente sabe que dado é o novo petróleo, né? Esse é o chavão que se fala, e agora já colocaram, complementaram esse dito popular, que é o novo petróleo, e como tal vai vazar em algum momento. Então, o que acontece? A lei não veio proibir a utilização desses dados, em momento algum a lei fala isso. O que acontece? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, todos vocês estão cansados de ficar recebendo e-mail de empresas que vocês nunca tiveram contato, WhatsApp o dia inteiro de lojas, de telefonemas. Existe uma banalização em relação aos dados pessoais das pessoas. E a lei veio, por que essa lei veio? Porque o Brasil estava perdendo competitividade no mercado externo, porque empresas multinacionais estavam deixando de se fixar aqui no Brasil, porque outros países aqui da América Latina já estavam com uma legislação forte de proteção de dados e a gente não. Então, quando o Brasil começou a perder essa competitividade, eles falaram, vamos agilizar, vamos pegar a GDPR da Europa, que já está pronta, dar uma tropicalizada e meter goela abaixo. E depois, como sempre acontece aqui no Brasil, a gente vai aparando as arestas. A lei não fala, gente, em momento algum que vocês não podem utilizar dados. Não. O que acontece? Ela fala assim, pessoal, quem utilizar dados, e todos vocês que estão aqui assistindo, utilizam dados. Se você tem um empregado, você já tem dados daquele empregado. Se você tem um cliente, você tem dados daquele cliente. Você tem que cuidar com todo o ciclo de vida desses dados. O que é isso? São 5 vértices. Como que esses dados chegam até você, que é a coleta, seja no papel, por currículo, WhatsApp, telefone, site, via um contrato, onde eles são armazenados. Por que é importante isso? Porque às vezes não tem cuidado nenhum. Então a pessoa armazena no seu próprio computador, por exemplo, e leva esse computador para casa, onde os filhos adolescentes ficam jogando o dia inteiro. E ali tem N dados. Então, coleta, armazenamento, finalidade, que é o principal. A lei fala, você tem que justificar por que você está usando aquele dado, por que você coletou. Se tiver uma base legal, e a lei trata de 10 bases legais, é muito fácil você enquadrar numa das bases legais. Se você conseguir enquadrar, tá tudo certo. E eu garanto para vocês, em todas as empresas que a gente já adequou e que a gente está fazendo adequação agora, se tiver um dado que a gente pede para deletar da base, é porque aquele dado nós passamos em todos os setores e ninguém usa para nada. E a resposta é, por que você coleta? Tá no formulário, nunca nem reparei. Então não pode mais. Então é a coleta, utilização, armazenamento, compartilhamento, tanto compartilhamento interno entre os setores, quanto externo. Minha contabilidade é externa, eu compartilho com o banco, com o plano de saúde, com as filiais, compartilho com a matriz que é fora do país, e descarte. Principalmente o descarte é uma coisa que normalmente as empresas não têm uma política de descarte. Os dados ficam ali para o resto da vida. E aí a gente precisa ver por que aqueles dados estão sendo armazenados. Por que você vai ter uma base de dados gigante que um dia pode vazar se você não usa mais? Então, se você olhar para esses 5 vértices, dado por dado, setor por setor, você vai conseguir tirar uma fotografia da sua empresa. E aí você faz um plano de ação bem certinho,
o que deve fazer com cada dado. E eu garanto, 99% dos dados você não vai precisar deletar, só vai ter que organizar a sua casa. Entendi. Assim, eu acho que eu vou começar do mais amplo, tá? Porque eu acho que dá para a gente conseguir seguir a partir daí. Eu não tomei nenhum passo, eu não tomei nenhuma atitude, eu sou um empresário. Eu quero começar agora essa adequação, tá? Como eu devo me adequar? Como eu devo iniciar esse processo? Tá mutado, Liliana, só um minutinho. Aí, voltou. Voltou? Entrou na reunião. Então, desculpa. Isso. É uma fala comum, Daniel, que as pessoas também se equivocam muito. O que as empresas às vezes fazem? Eu vou fazer uma política de privacidade no site e está tudo certo. Se você começar o seu trabalho de adequação pela política de privacidade, você vai ter retrabalho. Porque você, na tua política de privacidade, que é um dos documentos que você vai ter que fazer, você tem que contar para as pessoas sobre o compartilhamento, o armazenamento, a coleta, todo aquele ciclo de vida, os 5 pontos. Para você contar isso na tua política de privacidade, você tem que ter feito o teu mapeamento. Então, a primeira coisa é o seguinte, fazer esse mapeamento, data mapping, cada um chama de um nome. O que é isso? É uma fotografia do seu umbigo, do seu momento atual. Setor por setor, dado por dado, onde você transita com eles, por quê, colocando numa das bases legais, vendo se eles atendem os princípios, a lei fala de 10 princípios também. Depois que você faz isso, Daniel, é que você vai conseguir sentar com aquela fotografia, e muitas vezes os empresários se surpreendem aí, que eles conseguem tomar distância e enxergar muitas vezes que os processos não estão bem delimitados, que os procedimentos, os POPs, procedimento operacional padrão, não são respeitados, ou que está faltando, é melhor fazer algum. Quando o empresário toma distância e enxerga essa fotografia, aí juntamente com quem está fazendo essa adequação, a gente vai mapear quais são as políticas que estão faltando. É um documento como um regimento interno que não está claro, o que os colaboradores podem fazer com os dados, é uma política de descarte, é uma política de compartilhamento internacional. Aí são, sei lá, tem mais umas 15 políticas que você vê qual a empresa precisa. É a privacidade, o termo de privacidade que vai lá no site, é um documento que você vai mandar para os seus parceiros e fornecedores, porque as pontas também têm que estar adequadas, você vai atribuir responsabilidades. Depois disso é que você pega os contratos e começa a reanalisar os principais contratos. E aí a gente monta cláusulas para que você consiga aditivar esses contratos para te dar mais segurança. E como eu falei, e dar a responsabilidade a quem de direito. Você não pode arcar sozinha, pagar sozinha essa conta. Se você é controlador dos dados, você tem que falar para o teu operador, que está lá na outra ponta, o que ele tem que fazer, e se ele não fizer, ele também paga a conta. Aí, depois disso, a gente passa para a parte da cultura organizacional, de colocar a privacidade dentro daquela empresa com treinamentos. E quem que tem que ser treinado? A equipe inteira. A gente monta videozinhos que deixa na empresa para os novos colaboradores. Tem que fazer parte, Daniel, do DNA das empresas, de agora para o resto da vida, esse cuidado com os dados. É um novo olhar. É um novo olhar que vai tornar a tua empresa mais competitiva no mercado. As licitações já estão exigindo a LGPD, então quem trabalha com licitação vai precisar se adequar. Tem empresas grandes que já exigem dos fornecedores, eu pego empresas super pequenininhas que falam, Liliana, recebi esse e-mail, eu preciso me adequar, não sei nem o que é isso, porque os grandes estão exigindo, é o efeito cascata. Então, gente, eu falo com toda certeza, a lei já pegou, que as pessoas, a lei não vai pegar, já pegou, é um caminho sem volta e vai tornar a sua empresa mais segura. Só um detalhe, Daniel, quando as pessoas falam da tal da multa de 50 milhões, por que eu falei que essa não é a principal sanção? Porque a multa de 50 milhões, ela é limitada a 2% do faturamento. Então, se a gente fizer uma conta inversa, eu sou péssima em conta, eu não vou nem me arriscar.
Mas se vocês fizerem a conta inversa, 2% para 50 milhões, o teu faturamento tem que ser muito grande. Esses 50 milhões não vão afetar tanto para uma empresa tão grande. O que pode, sim, gerar um prejuízo violento na sua empresa? É o dano reputacional. O que acontece? Dependendo da gravidade do fato, se houver um vazamento, ou mesmo em caso de não vazamento, mas numa fiscalização, numa ação civil pública, e for exigido de você que você dê publicidade do descuido que você tem em relação aos dados, você tem que botar o teu carão lá na mídia e falar, me descuidei. Isso sim, esse dano reputacional, talvez quebre a tua empresa, e não a multa, que vai ser até 2% e você consegue defender de N formas. E outras situações são o seguinte, é você não poder utilizar mais os dados, que também é outra sanção. Então, essas outras que as pessoas não estão olhando para elas são muito mais preocupantes que a multa. Olha, parece que alguém ergueu a mão aqui, Daniel, para falar. Será que não? Deixa eu achar aqui no chat. Cristiano, se quiser falar pelo microfone, ok? Se quiser mandar dúvida em texto, ok também. Pode ficar à vontade. Obrigado. Sobre essa questão de você publicizar as suas falhas, aí vem uma questão que eu já andei discutindo em alguns fóruns sobre a empresa prestar prova contra ela mesma. Então, o CNPJ, ela é uma pessoa jurídica. E na nossa lei civil, define que a pessoa tem direito de não prestar prova contra ela mesma, né? Fica essa questão meio que a gente não sabe como tratar, né? Sim. Qual é a sua opinião sobre isso, né? Bem colocado, Cristiano. É uma situação que a NPD ainda não se manifestou. Eu acredito, pelo que a gente tem visto fora do país e também pelas ações civis públicas, mesmo aquelas que foram colocadas antes da LGPD entrar em vigor. Por quê? Porque esse tema privacidade de dados e proteção de dados já estava previsto, né, no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet. Então, nós temos multas milionárias antes da LGPD, que usaram, inclusive, os termos da LGPD para multar e mandar dar publicidade, só que colocando como Código Civil. Eu acredito que vai precisar dar publicidade, sim. Principalmente num caso de vazamento. Por quê, Cristiano? Porque entra naquela situação que o direito da coletividade é maior, se sobrepõe ao direito de uma pessoa ou de uma empresa. A partir do momento que você deixa vazar, por exemplo, dados de milhares de pessoas, o direito deles se sobrepõe ao da empresa. E é o que tem acontecido hoje. Então, eu acredito realmente que vai ter que dar publicidade, sim. E a gente vê que hoje em dia, com rede social, qualquer coisa está na mídia. As pessoas, aquilo vira como é que chama, não sei o que, de pólvora lá? Esqueci o nome daquele... Pavio de pólvora. Isso, pavio de pólvora. Se uma pessoa sabe, virou mídia. E quando aquilo virou mídia, você vai ter que fazer todo um esforço para tentar dizer que não foi bem aquilo, mas não são as mesmas pessoas que enxergam a denúncia ou a fofoca, a rádio peão, não são as mesmas que vão entender a sua justificativa. Então, eu acho que a publicização, sim, vai vir, e acho que esse é o principal ponto que faz com que as empresas façam adequação, Cristiano. Mas é uma discussão, sem dúvida, uma ótima discussão. E é uma sanção pesada, porque... Só um complemento, porque vamos pensar no direito civil, isso é um direito fundamental, tá? Isso é um direito fundamental, é um dos parâmetros dos direitos fundamentais, de não prestar até a prova contra si mesmo. E aí que fica essa questão que... Sim. Aí vai, agora
A privacidade de dados vai para a Constituição, então vai ser um direito assegurado constitucionalmente. Vamos ver o que a NPD fala, mas eu apostaria, se você me falasse, aposte suas fichas, é que vai ter que dar publicidade. Não vejo uma corrente muito grande no outro sentido, sabe? Mas é uma discussão, sem dúvida, acho que é defensável. Enfim. Ok, obrigado pela esclarecimento. Imagine. O que mais, Daniel, ou pessoal? Mais alguém, pessoal? Júlio, pode falar. Júlio, só deixa eu desmontar ele. Aí. Bom dia. Liliana, Bom dia. uma dúvida que a gente tem nas empresas do grupo e tudo mais, qual é a obrigação de ter um DPO para a empresa? Tá. A tua empresa é do quê? Qual é o ramo? A gente tem um ramo, são várias empresas do grupo, tá? Mas o ramo principal é concessionária de veículos e uma empresa de consórcio. Tá. Então, vamos lá. Boa pergunta, Júlio. Se vocês observarem, não sei se vocês estão acompanhando qual tem sido a pauta das primeiras providências da Autoridade Nacional, e a primeira agora, uma das primeiras, é tratar de pequenas e microempresas. Por quê? Quando veio a LGPD e exigiu o DPO ou o encarregado, não sei se todo mundo já sabe o que é, DPO é Data Protection Officer, que na tradução veio como encarregado. Aí o brasileiro não gostou do termo encarregado, porque parece encarregado de chão de fábrica, e achou por bem continuar, por uma questão de ego, chamando de DPO, mas é o nosso encarregado da lei. O artigo que fala do DPO, do encarregado, não faz uma linha de corte. Então, pela lei, como eu falei lá no começo, que a nossa bola veio quadrada, o salão de beleza aqui da esquina precisa ter um DPO, o que é um absurdo. Então, aí começaram as insurgências e a NPD falou, eu vou analisar primeiro essa questão de pequenas e microempresas para fazer uma linha de corte. E a gente espera que para essas empresas não precise a figura do DPO. No teu caso, com certeza vai precisar, né? Eu não sei o teu faturamento, não sei o número dos seus colaboradores, não sei qual vai ser a linha de corte da NPD, mas vai precisar sim. O que acontece, Júlio? A gente tem trabalhado, e até ontem eu estava numa empresa montando um comitê. A gente tem feito em empresas grandes, né, o DPO e um comitê de privacidade e segurança. Esse comitê é com pessoas de várias áreas, para que o DPO esteja transitando bem por essas áreas e também, caso o DPO deixe de ser DPO daquela empresa, que a empresa não fique totalmente descoberta. Tem um comitê trabalhando junto. Outra possibilidade, você sabe, Júlio, que pode ser um DPO externo. Então, quando as empresas ainda não querem investir num DPO, o que elas têm feito? Eu vou montar só o comitê interno com pessoas que já trabalham aqui, fazer a capacitação dessas pessoas com a consultoria que tem trabalhado aqui com a gente, e se vier uma fiscalização, uma exigência, eu contrato imediatamente um DPO externo. Então, tem sido um jogo de cintura que as empresas estão fazendo. Mas no seu caso vai ser obrigado? Olha, eu não tenho dúvida que vai. Na Europa, Júlio, para você ter ideia, eles foram fazer a linha de corte. E aí eles começaram a bater na trave, porque primeiro eles colocaram pelo número de colaboradores. E aí eles viram que 98% das empresas europeias tinham um número de colaboradores muito baixo. Então, quando eles fizeram a linha de corte pelo número de colaboradores, o DPO não precisava existir. Aí eles mudaram, daí vai por faturamento, aí não deu certo. Aí vai pelo número de dados que tem. Então, a NPD agora está fazendo uma consulta pública para pequenas e médias empresas e daí vai dizer qual vai ser a linha de corte. Estamos acompanhando, ainda não tem. Mas você vai precisar, Júlio. Não, perfeito, obrigado. Nada, imagine. Mais alguém, pessoal? Bom, então, eu vou soltar uma minha aqui, tá? Liliana,
tempo? Se eu começar hoje, quanto tempo eu vou levar para me adequar? Se você contratar aquele pai Laércio em 24 horas, né? Não sei se você vê, né? Aquele pai Laércio, que até eu estou contratando o pai Laércio para minha equipe, porque eu não sei que milagre o pai Laércio faz. Tirando o pai Laércio da jogada, é um trabalho lento, Daniel. É um trabalho que ele demora, olha, a parte do mapeamento, que é o primeiro, a gente demora 3, 4 meses. Liliana, é muito tempo, é muito tempo. Por quê? Você precisa fazer primeiro uma reunião de kick-off com o pessoal para explicar o que é, explicar o que você vai fazer. Aí você monta entrevistas e vai pessoalmente dentro das empresas, setor por setor. O que acontece? Não é tão simples eu de fora chegar para o Júlio, por exemplo, falar, Júlio, eu vou aí na tua concessionária, agora eu preciso ficar 5 dias aí dentro, eu preciso todo mundo disponível ao meu bel prazer. O Júlio vai falar, Liliana, eu vou quebrar, eu tenho que vender. Aí ele fala assim, não, Liliana, olha, do dia 25 do mês ao dia 5, esqueça, não vou ter tempo para te atender. Então, essas entrevistas não são de acordo com a nossa agenda. Então, a gente fica semanas, às vezes um mês e meio, conseguindo encaixar essas entrevistas. Aí, essas entrevistas viram um relatório. Aí, a gente volta na empresa validar esse relatório, para ver se tudo aquilo que a pessoa falou, eu entendi direito, minha equipe entendeu direito, se está tudo no relatório. Sempre aparece uma coisinha ou outra, a gente faz adequação. Aí, a gente monta os planos de ação gerais da empresa e setor por setor. Aí a gente vai fazer a devolutiva na empresa com o board para que a diretoria fale, puxa, realmente vamos fazer isso. E tem empresas que na hora que a gente vê que a gente apresenta o plano de ação, fala, não, eu prefiro correr esse risco, não vou fazer essa adequação. Tá tudo certo, o que não pode acontecer é o empresário ter desconhecimento do risco. Aí, depois que ele valida tudo, aí que a gente começa a parte de adequação até as entrevistas. Então, Daniel, respondendo a tua pergunta, normalmente é um trabalho de 6, 7, 8 meses. É por aí. É bastante tempo. É bastante. E aí tem toda a parte técnica da SoftwareSul, que vai entrar nos computadores e vai fazer toda a adequação de vocês também, porque não pensem que a adequação é só jurídica. Não, são 2 pontos que a gente tem que ver toda a parte de tecnologia e segurança da informação, que a bola é toda aí de vocês, da SoftwareSul, e a parte jurídica, a gente caminha junto. Sim. Esse prazo que você falou é contando só com a parte jurídica? Não, Daniel, dá para fazer junto, porque dá tem momentos que a gente caminha de mão dada e momentos que cada um faz a sua lição de casa e depois se encontra. É assim. Mas tudo isso que você falou com base numa assistência jurídica, numa assistência técnica externa, que é o que você deu de exemplo, pelo menos. A gente pega e faz isso, a gente pega e faz aquilo. Uma empresa consegue fazer isso per se, assim, sozinha? Vou começar a mexer alguns pauzinhos aqui. Tá. Como que você vê isso? Veja, a gente tem clientes, sim, pessoas que fazem sozinhos. O que vai depender? Do nível de maturidade da equipe, que realmente, se ela tem condições, se ela estudou a fundo esse tema, e se ela tem tempo e braço suficiente para ela fazer adequação por conta própria. Você não precisa de uma assessoria externa. O que acontece? Normalmente a empresa pede porque ela fala assim, eu não tenho tempo para parar tudo, disponibilizar um pessoal e nem conhecimento técnico, que é uma coisa muito específica, para fazer. Mas pode, se você tiver braço suficiente, sim, você pode fazer. Normalmente, Daniel, a gente trabalha de 3 formas. Ou a empresa que está fazendo sozinha passa para a gente validar o que eles estão fazendo, é uma opção. A segunda opção é que a gente faça o mapeamento, que é onde dá mais trabalho, entregue para o jurídico interno, externo da empresa, e eles façam a implementação. E a terceira possibilidade é, eu não tenho ninguém para fazer, se vira e faça. Aí a gente faz tudo,
desde as reuniões de kick-off até o treinamento, mapeamento, documentos, políticas, implementa e entrega prontinho, capacita o DPO, capacita o comitê, e dali ele caminha com as pernas sozinhos, com as próprias pernas. E agora estão me pedindo bastante mentoria, então eu estou começando a dar mentoria. O que é isso? É a pessoa que está fazendo, traz situações, a gente faz por hora. Liliana, não sei como dar sequência nisso, aí eu vou pontuando com a empresa. Mas se tiver braço e conhecimento, dá para fazer sim. Olha, chegou uma dúvida do Denilson. Denilson que queria ir para a praia comigo aqui, Denilson. Tem uma dúvida. Você vai ler, Daniel, o que eu leio aqui? Não, pode ler que você já vai explicando dúvida. Se precisar no meio dela. Do TI da empresa. Eu queria saber sobre os dados dos clientes. Tenho representantes que efetuam o cadastro dos usuários de forma offline, por são produtores rurais. Então, como dar acesso aos mesmos para consultar seus dados, se não há um sistema de acesso ao cliente, mas sim aos representantes? Falo de aceitar ou recusar o termo, pois li que o usuário deve ter acesso aos dados sempre que necessitar. Isso aí. Denilson, me explica no áudio. Vamos lá. Consegue, Denilson, abrir o áudio? Microfoninho ali. Ele falou que o áudio então não funciona bem. Bom, eu acho que essa parte de como dar acesso seria mais a parte técnica e não jurídica aí da Software Sul. Quem que pode responder de vocês, Daniel? É o Celso? Vamos ver se o Thiago está aqui. Mas, o Thiago. Eu acho que... Não sei se a pergunta dele foi... O que eu entendi, se não for isso, eu já vou complementar na pergunta. Eu acho que o que ele perguntou dados que não são digitais, eu acho. Como ele fica acessível ao público? É isso, Denilson? Tá. Bom, ali ele colocou que o usuário deve ter acesso aos dados sempre que necessitar, exatamente, Denilson. Por isso que a gente tem que fazer o mapeamento. Se você não tiver mapeado aquele ciclo de vida, quando qualquer pessoa, seja esse produtor rural, um cliente, um paciente, um colaborador, falar, eu quero saber o que vocês estão fazendo com os meus dados, você não consegue responder. E é aí que vem a multa, e é aí que vem as punições e as sanções. Então, não importa se é offline, se é no papel, se é no WhatsApp, se é na gaveta. Quando a gente faz a adequação, são os dados de forma virtuais e físicos. O arquivo que você guarda ali atrás. Então, tudo isso tem que estar adequado, tem que estar no mapeamento. Aí o teu produtor rural fala, olha, eu quero saber aonde que ficaram os meus dados, que mesmo offline eu entreguei para você. Não importa se é offline, online, se é no papel. No teu mapeamento vai ter que mostrar. Saiu do celular da pessoa que foi lá na fazenda dele, esse dado foi compartilhado internamente com tais setores, ficou armazenado em tal lugar por tanto tempo para tal finalidade. Então, é um mapeamento exatamente igual como qualquer outro. Eu já vi isso acontecer. Oi. Opa, tudo bom, Celso? Só uma dúvida aí que eu fiquei agora. Qual que é o termo de ligação legal desses representantes? Porque até o representante imputar esses dados, se ele é online, se não é online, independente agora, mas vamos supor que esses representantes se fosse uma outra empresa, um outro CNPJ. Eu acho, tá? É uma pergunta mais legal para a Liliana, assim, a partir de que momento eu, representante Celso, CNPJ, que eu não sou colaborador da empresa lá do Denilson, quando eu imputo os dados lá, enfim, online, os dados online, que quando eu imputo para eles, ele é a parte legal da LGPD dele. Enquanto eu não imputo, a minha LGPD é minha, Celso representante, certo? Então, se é offline, como que essa
em que momento offline que eles trabalham com esses dados offline, que esses dados vão para a empresa do Denilson, que é a responsabilidade dele. Porque Sim. se eu sou um representante, sou um outro CNPJ, enfim, né, um terceiro que não tem uma ligação legal, eu só tenho que dar uma documentação específica dizendo, ó, eu tenho um termo que os dados, enfim, que eu trabalho, eu que cuido com a minha LGPD. Quando eu passo para você, daí é um termo que a gente assina e os dados são teus, a LGPD é tua. É mais ou menos isso? Como que é? Quando que sai da minha empresa e vai para outra, né? Boa pergunta, Celso. É aí que entram as figuras do operador e do controlador. Por isso que a gente fala que a LGPD é um efeito cascata. A partir do momento que entrou na minha empresa, ou na empresa do Denilson, aqueles dados, não importa de onde ele veio, aqueles dados transitaram pela empresa do Denilson, ele tem que fazer adequação. Mesmo que nesse caso ele seja o operador. Se a outra ponta for o controlador, ele é o operador. Ok, mas como operador, ele tem responsabilidade, ele tem regras. Então, uma mesma empresa pode ser controladora de alguns dados, por exemplo, da sua equipe, e operadora dos outros. Mas isso, Celso, não significa dizer que, como operadora, eu não tenho responsabilidade e obrigações. Se chegou no teu computador, no teu e-mail, na tua gaveta, um dado pessoal de uma pessoa, você já tem responsabilidade. Por isso que é muito importante, quando você está fazendo a adequação, você se situar em cada caso concreto e em cada processo, se você é operador ou controlador. Você tem que ter essa visão muito clara para se posicionar, para saber quais são as suas responsabilidades em cada situação. Aí, Celso, você vai vendo, e o Daniel também que perguntou, por que a adequação é lenta? Porque é muito detalhe, não é difícil fazer a adequação, mas é um trabalho de preso, é no detalhe. Às vezes você vê uma ponta, quando você vai ver tem um iceberg embaixo. Então é muito trabalhoso, não é difícil, mas requer braço, paciência, conhecimento, muita paciência. Vai lá, olha, a Alice perguntou de novo do DPO. Oi, diga, Daniel. Eu só ia complementar sobre que o Celso perguntou assim, a partir de qual momento cessa a minha obrigatoriedade como intermediário desse dado, né? Eu acho que ele nunca cessa, né? Porque se eu estou só transitando esse dado, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu fui colaborador, que ela coletava ponto, tá? Dados de ponto, entrada e saída em ambientes rurais. Tinha duas alternativas, assim, ou a minha empresa coletava esses montes de dados, repassava para a empresa contratante, tá? E deletava esses dados, mas daí eu completei um ciclo da LGPD, inclusive o descarte, tá? Ou se não, mantinha esses dados. Então, a LGPD, ela valia para as duas empresas, porque as duas empresas continham esse dado. É mais ou menos aí, né? Vale até o descarte de uma ou a permanência. Exatamente. E quem vai decidir se você, como operador, Daniel, vai poder descartar ou não esses dados, ou vai ser obrigada a descartar ou não, é o controlador. Então, quando você se põe na função, na qualidade de operador, as regras vêm do controlador. Liliana, mas o meu controlador não fala nada. Então, a gente, como operador, que está antenado na LGPD, vai fazer o aditivo contratual falando, olha, meu amigão, você não me passou as regras. Então, as regras que eu vou cumprir são essas, eu vou devolver para você tais dados e depois de 30 dias, tantos dias, se a lei não te obrigar a permanecer com aqueles dados, acabou, eu não vou mais ter nada, eu não quero ficar com essa responsabilidade para mim. E se você é controlador, o teu aditivo contratual com todos os operadores, você vai dizer exatamente o que ele vai ter que fazer com aqueles dados depois de atingida a finalidade. Vai me devolver? Vai deletar? Vai devolver e deletar? A questão é como que você prova, Daniel, que você realmente deletou? Aí é uma questão que tem sido muita discussão. Você tem evidências, mas você não consegue provar exatamente que ele não ficou com alguma cópia ali. É uma questão que ainda não tem solução. Entendi. Daniel, só queria falar para a Alice ali, ela perguntou do DPO, a gente tinha acabado já de responder, Alice. Por enquanto não tem uma linha de corte,
a autoridade nacional está trabalhando nisso em relação à questão de micro, pequenas empresas. Se a tua empresa, não sei qual é, não for micro, pequena empresa, empresa individual, MEI, essas coisas, por enquanto vai precisar sim de DPO, e eu sugiro DPO e um comitê. O DPO, se você não quiser contratar já ou capacitar alguém, você pode contratar uma pessoa externa num momento específico que haja sua obrigatoriedade numa fiscalização. Mas um comitê é super importante que você tenha. Olha, Denilson, como é que comprova? Não sei, Denilson, não temos saída ainda. E aí é uma briga, o povo da TI se batendo para como comprovar. Realmente temos indícios, mas prova, impossível. Só um detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês, puxando esse comentário do Denilson. Se vocês lerem na lei, na LGPD, quais são as obrigações da empresa, ela não faz uma lista, tem que fazer isso. Seria muito fácil se ela fizesse, mas ela não faz. Ela faz assim, que você vai ter que provar governança, boas práticas, tudo uns termos bem genéricos e subjetivos, mas que você fez tudo para minimizar o risco. Isso é ótimo para a gente, por quê? A lei sabe, gente, que não existe, entendam isso, nenhuma possibilidade de você fechar todas as portas e riscos de um vazamento. Por quê? Você está trabalhando com pessoas. Bom, não vou nem falar de hackers, que estão anos-luz na nossa frente, não vou nem falar nisso. Mas, por exemplo, a minha empresa é toda redondinha, tem N situações que o pessoal da SoftwareSul fez ali para... Não posso colocar pendrive, não posso mandar para e-mail, não posso imprimir, não... Tá tudo seguro? Tá. Quem garante que eu não vou pegar meu celular, fotografei a tela com todos os dados? A pessoa pode usar de má fé, gente. Pode usar de má fé. Então, o que a gente vai provar? A gente vai conseguir provar, numa situação dessas, que a gente fez aditivo contratual com aquele colaborador, atribuindo responsabilidade, dizendo que isso é crime, que ele não pode fazer. A gente vai ter feito treinamento, a gente vai mostrar que nas nossas reuniões de bom dia, no nosso jornalzinho, na nossa semana ali de prevenção de acidente, a gente falava de privacidade. A gente vai provar que aquela pessoa estava capacitada, mas que ela fez de malandragem, de má fé. Então, a lei não te obriga a proibir de todas as formas o vazamento ou qualquer problema de segurança. Ela fala que você tem que minimizar. Então, isso dá uma baixada na nossa ansiedade, fala, opa, se eu fizer tudo isso, dessa adequação, mesmo que ocorra um vazamento, ou eu não vou ser multado, ou eu vou ter minhas multas muito atenuadas. Vai lá. O que mais, Daniel? Mais uma dúvida do Clodoveu. Ele pergunta se a comprovação do descarte poderia ser feita por meio de auditoria. Se a auditoria conseguir provar que foi feito o descarte, sim. Seria uma ótima saída, Clodoveu. Eu não sei se ela consegue. Obrigada, Denilson. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida, pessoal? Vão dando feedback. Eu estou tentando sair do juridiquês ao máximo e trazer aí a realidade, e principalmente tirar o medo que as pessoas têm da LGPD, sabe? Vamos ter que se adequar? Vamos. Mas depois é um trabalho só, aí pro resto da vida você toca o barco. Olha lá, tem alguém de mãozinha erguida. O Celso. Pode falar, Celso. Oi, pessoal. Só uma dúvida, Liliana. A gente... hoje nós já temos alguma, como é que eu digo assim, alguma jurisprudência, algo que já foi julgado, algum resultado para a gente também, porque como é tudo muito novo, mas já está na pista, né? Nós já estamos sendo, como é que eu digo, subjugados por essa lei, né? Já estamos dispostos a ela, e para ela ser muito nova, né? Do modo como ela entrou, assim, meio que de supetão, não é, de repente foi, né? Nós já temos hoje alguma situação
questão, algum respaldo jurídico, tipo assim, que foi julgado, que foi dado algum respaldo, que foi multado, por que que foi, para a gente poder, tipo assim, opa, essa empresa era uma dúvida que eu tinha e já criou uma jurisprudência que Quanto? realmente é isso daí, né? Desculpa, Celso, pode continuar. Ah, tá. Se nós já temos hoje algo julgado, tipo assim, alguém entrou com uma ação contra uma empresa porque não pôde comprovar que o dado estava lá, não estava, ou foi deletado, enfim, como o pessoal Tá. tem colocado dúvida. Se nós já temos algo hoje assim julgado, tipo, não, alguém já julgou isso uma, duas, três vezes e foi feito isso, tipo uma Tá. jurisprudência. Quando eu dou palestra, Celso, eu sempre trago uns casos concretos, e o mais conhecido foi aquele fatídico da Drogaria Araújo, lá de Minas Gerais. Foi em 2018, antes da LGPD entrar em vigor, mas foi por conta da utilização do CPF dos clientes de farmácia, e a multa foi de 7 milhões. Então, essa foi um caso, eu até fiz curso em São Paulo com o pessoal do jurídico deles, foi uma paulada. Nós tivemos o caso da Cirela, já depois da LGPD. A Cirela foi quanto, Evandro? Você lembra? Tira a máscara. 10 mil, que foi o caso de ali de troca de... Do que era? Passaram os dados dos clientes. Isso mesmo, passaram os dados dos fornecedores, dos clientes para os fornecedores, a Cirela levou a multa de 10 mil. O que acontece, Celso? Nós temos pouca jurisprudência. E o que aí para a gente, como advogado, bate o desespero é o seguinte: se vocês todos como empresários e a maioria dos advogados não conhece a lei, vocês acham que os juízes estão estudando a fundo isso? Não estão. Não estão. E aí chega no PROCON, chega no juizado especial, chega no cível, eles não sabem o que fazer. Eu participei de eventos, fui convidada para um evento com o poder público, com alguns tribunais, os juízes não sabiam, desembargadores, nem o que era dado pessoal. Então, assim, isso também nos dá um desespero de pensar que as primeiras jurisprudências vão ser um tiro no escuro, até que a coisa se consolide. Por isso que a gente espera muito que a autoridade nacional venha dar algumas referências, especialmente para os juízes, para que eles possam entender aquilo ali e seguir. Mas não temos ainda jurisprudência. A gente pega muito o que está acontecendo lá fora, Celso. E é muito ruim isso, porque as empresas ficam muito inseguras. Só mais um complemento, o que eu tenho visto, Celso, é que as exigências lá da Europa tem o sarrafo aqui. A gente está preparando as empresas acima disso. Então, eu não acredito que com as políticas que a gente faz, os treinamentos, as reuniões, o mapeamento, que a linha de corte vai ser acima do que a gente está fazendo para as empresas. Eu acho que a gente está tendo esse cuidado e deixando muito redondinho, que aí o que vier, do lado que vier o tiro, a gente está pronto. É isso, pessoal. O que mais? Com certeza. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim, tá? A gente vai abrir aqui para as últimas perguntas ou indagações. Se alguém tiver um último comentário, pode ir preparando ele aí. Nesse meio tempo, eu só queria falar que é impossível que a gente tenha respondido todas as dúvidas de vocês, tá? É impossível que a gente tenha respondido as nossas próprias dúvidas, para falar a verdade, tá? Porque a gente está todo mundo no mesmo barco, tá? No mesmo barco. Só que o que eu gostaria de passar e deixar muito claro, tá? Nós, da Software Sul, tá? Em parceria com a Liliana e toda a equipe dela e toda a equipe do escritório dela, a gente está, como eu disse lá no começo, auxiliando as empresas a tentar fazer essa adequação mais completamente possível, tá? Cada caso é um caso, é muito difícil a gente falar aqui de forma tão geral assim, e eu gostaria de deixar então novamente aqui de baixo o meu e-mail, tá? É ali no chat. Denilson, já volto para a sua pergunta. E eu estou me colocando à disposição, tá? Para vocês
entrado em contato comigo. Eu faço essa ponte entre vocês e a Liliana, tá? Se for dúvida sobre como fazer alguns procedimentos com TI, a gente da Software Sul pode te ajudar. Se for alguma coisa legal, a Liliana vai poder te ajudar. O Almir perguntou se a gente atua em São Paulo. Com consultoria, completamente. Absolutamente, Almir. Com certeza, tá? Inclusive, eu vou estar em São Paulo agora, daqui 2 semanas. Fazendo lá a empresa. Então, assim, eu gostaria realmente de atender cada um de vocês de forma mais pontual. Então, tá aí. Tá? Meu e-mail tá aí. A gente faz esse grande bate-papo. Nilson tem uma última dúvida aqui sobre a fiscalização da LGPD, a fiscalização, como que ela vai ser feita? Tá mutado, Liliana. Eita, eu aperto ali, você viu como eu vou bem na parte de TI, né? Eu vou apertando tudo que é coisa. Desculpe. Então, Denilson, hoje, como autoridade nacional ainda não está fiscalizando, as nossas fiscalizações, chama de fiscalização, tem sido o Ministério Público e os processos judiciais, que a gente já está sofrendo, já está respondendo, via PROCON, Juizado Especial e o civil mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha, pessoal, eu vou convidar vocês para me seguirem deixa eu anotar aqui, ó, meu nome tem 2 L's no meio, então é Liliana Bortolini. No Instagram eu posto bastante coisa, no meu canal de YouTube também, então fiquem à vontade, entrem lá, me sigam, façam perguntas, também tem meu WhatsApp, o Daniel também. Quanto mais a gente discutir esse tema, mais a gente conseguir tratar isso, maior a segurança e a vantagem competitiva da empresa de vocês. Eu acho que se vocês entenderem que a lei veio para ficar, que vocês vão ter que trabalhar, mas que é um trabalho com começo, meio e fim de uma auditoria e depois vocês seguem com a vida de vocês normal, já valeu a pena. Então, espero que tenha sido claro para vocês, que tenha ajudado de alguma forma e quem quiser continuar, a gente pega aí o WhatsApp e vamos seguir, vamos responder todas as dúvidas e entender o negócio de vocês. Comecem a fazer isso que vai ficar bem mais barato para vocês. O que mais, Daniel? Com certeza. Eu acho que é isso, Liliana. A gente já chegou no obrigado, Nenos. Obrigado, foi realmente bom. Obrigada. A gente sempre gosta de fazer esse bate-papo dessa forma, tá? Porque não é um tema que a gente consegue tratar fazendo uma apresentação em PowerPoint só com uma pessoa falando, tá? Almir, eu passo assim que a gente finalizar aqui, o chat ele vai ficar aberto e a gente continua conversando. Daí eu te mando os números, beleza? Ou a Liliana já passou. Já passei, desculpa, Daniel. Não, tranquilo, tá? É isso, pessoal. Não é o nosso último webinar, com certeza não. A gente vai fazer mais desses com conteúdos diferentes para tentar ir integrando toda essa bola de neve, tá? De novo, tem um tempinho aí de converter o vídeo, de eu colocar no YouTube, mas eu disponibilizo depois. Quem me perguntou por e-mail, eu mando o link do vídeo por e-mail da gravação e eu coloco o link aqui no chat também. Então, não deletem o chat, tá? Deixe essa conversa aberta para a gente ir conversando. Agradecer a presença da Liliana. Liliana, obrigado pelo teu tempo. Tá? Obrigado por estar aqui. É sempre um prazer conversar com isso. Pena que é tão rapidinho, mas muito obrigada, gente. Obrigada pela presença, pelas perguntas. Desculpe qualquer coisa, Daniel. Muito obrigada, Software Sul, mais uma vez. Estamos aqui, vamos trabalhar. Vamos lá. A gente já termina aqui essa ligação e já começa a conversar sobre marcar a próxima. Então, vamos. A gente se vê da próxima vez. Pessoal, com vocês também, a gente se vê no nosso próximo webinar. A gente sempre avisa por e-mail, tá? Então, fiquem atentos aí às nossas próximas apresentações. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tá? Um bom restante de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.